Fala pessoal, professor William aqui, professor de Física. E hoje, galera, a gente vai aqui fazer nossa resolução aí de Física da prova da UFRR 2025. E aí, galera, a gente tem aqui a nossa provinha, né? Assim, no geral, foi uma prova comparada com a de Química e a de Matemática até que tranquila, beleza? Sem mais enrolações, a gente vai começar a nossa resolução. E aí a gente vai começar com as questões do PSS1. Beleza? Tranquilo? Olha só. Questão 28 da prova. Temos assim, né? Um corpo de massa M está suspenso por um fio de comprimento L. Uma força horizontal de módulo F é exercida sobre esse corpo, fazendo com que ele se afaste horizontalmente a uma distância x da sua posição inicial, ficando em equilíbrio a uma altura y. Como está indicado aqui, né? Nas figuras, cara, ó. Nesse caso, ele subiu em uma altura y, afastou uma distância x, né, da sua posição inicial. Beleza, em relação à posição que ocupava como na figura. Sabendo que, olha só, x é igual a h sobre 2 e que a aceleração da gravidade tem um módulo g, a força F vale quanto? Note que nas alternativas ele quer que você encontre uma relação entre o F e o peso, que é mg, certo? mg. Olha só, a gente fez várias questões durante o ano, né? Sobre esse conteúdo, a gente revisou isso muito naquela semana de revisão lá, tanto PSS, no Prevest, no Supermed, né? Questões muito parecidas com essa. Olha só, a gente vai usar somente essa figura aqui, cara. Note que eu tenho um corpo que está em equilíbrio, tá certo? Então, quando o corpo está em equilíbrio, quer dizer que a soma das forças aqui, ó, a força resultante, tem que ser igual a zero, o equilíbrio estático, né? Equilíbrio estático, a soma das forças é zero. E aqui nesse corpo, ó, vamos analisar. Aqui é o diagrama de corpo livre, diagrama de forças. Eu tenho a força peso para baixo, tranquilo? Eu tenho a própria força F, né, na horizontal puxando, e eu tenho a tração, né, a força de tração no fio, na corda, vou chamar aqui de T. Tranquilo? E aí, olha aí, você lembra que quando a gente vai resolver questões de estática, principalmente nessa situação de equilíbrio, temos pelo menos uns 3 métodos de fazer. Eu vou fazer pelo método mais simples, né, que eu acho, que é a soma vetorial. Olha só, a gente vai pegar cada vetorzinho desse e ir plugando um atrás do outro, né? Lembra que esse aqui é a regra do polígono. Vou colocar aqui a força F, né? Força F, apontando para cá. No final de F, eu vou colocar o início, né? A origem de quem? De P para baixo. E lembra que essa ordem não importa. Eu posso começar com qualquer um. E eu vou ter o que mais? No final de P, eu vou colocar o início de T. Como a soma das forças tem que ser igual a zero, essa figura deve ser fechada. Uma figura, né, um polígono aí, no caso um triângulo, figura fechada, soma das forças é zero. Beleza, esse é o nosso primeiro triangulinho que a gente vai usar. A gente vai usar esse primeiro triângulo. A gente vai fazer aqui por semelhança de triângulos, tá? É o modo mais fácil. O outro triângulo que a gente tem que achar, ele se encontra aqui, cara, ó. Que é a própria figura aqui, ela está mostrando isso. Você percebe aí, ó, que tem um triângulo sendo formado aqui? Sim ou não? Percebe, você é esperto, você vai conseguir identificar esse triângulo. Quais são os lados desse triângulo? Eu tenho aqui o L, o H e o X, onde o X vale metade de H, certo? Vamos identificar aqui, ó, que esse ângulo aqui na horizontal, beleza? Esse ângulo na horizontal, que está bem aqui, ele se encontra aonde? Aqui, ó, nessa horizontal aqui, desse outro lado. É o ângulo de referência. Então, olha só, eu posso usar aqui semelhança de triângulos, né? Por exemplo, que vai ser o quê? O cateto que está oposto a esse ângulo aqui, ó, do triângulo amarelo, é o peso. Ele está diretamente, né? Ele é diretamente proporcional a quem? Ao ângulo que está ao lado oposto do triângulo verde. Beleza? Que é quem? É a altura. Então, é isso que a gente vai fazer. O peso
que é o lado oposto, né, do triângulo ali, como se fosse a altura, está para a altura do outro triângulo, que é o triângulo verde, assim como quem? Eu não quero relacionar a força F com peso, então a força F, ela é como se fosse a base aqui, né, desse triângulo amarelo, a força F é a base. Ela está para quem? A base do outro triângulo, que é o X. Beleza? Isso aqui, ó, tu poderia usar o quê? Tangente também, né? Ó. Lembra da definição de tangente? Quem é tangente? Tangente do triângulo, vamos pegar o triângulo amarelo. É cateto oposto sobre cateto adjacente, que é o F, né? Tem que ser igual também, esse ângulo é o mesmo, né? Para o triângulo verde. Quem é cateto oposto? H sobre cateto adjacente, quem é? X. Essas fórmulas aqui são equivalentes, né? São equivalentes. Se a gente fizer multiplicação cruzada, a gente vai achar a mesma coisa. Olha só. Eu posso trocar esse F com esse H, né? Aí ficaria igual aquela ali de baixo. Como aqui já está pronto, vamos resolver, né? Vamos multiplicar a cruzada aqui. Eu quero achar o F, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse X aqui para o outro lado. Ele está dividindo aqui, né? Passa multiplicando lá em cima. E aí a gente vai ter o quê? Que o F vai ser o peso vezes o X, dividido por quem? Por H. Só que quem é o X? Na questão ele informa aqui, ó, que o X ele é H sobre 2. E quem é o peso? Ora, pela nossa teoria, né, segundo a lei de Newton, força-peso é massa vezes gravidade. Beleza? Ó, o peso, massa sobre gravidade, né? Massa vezes gravidade sobre H. Vezes X. Quem é o X? H sobre 2. Multiplicação de fração. Multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. Eu posso também trocar a ordem aqui, que não interessa, né? Então, com isso, eu posso cancelar esse H de cima com H de baixo. Que ficamos o quê? Com M vezes G, que é o peso, né? Dividido por 2. Beleza? Se a gente calcular essa tangente aqui, ó, isso aqui vai dar igual a 2. A gente calcular essa tangente dá igual a 2, tá? Então, a alternativa aqui da primeira questão, a questão bem tranquila, quem resolveu muitas questões isso aqui, ó, vai tirar isso aqui de letra. Se você lembrar também, no nosso último simulado, quem lembra aí do último simulado, teve uma questão semelhante que a gente colocou. Lembra que era uma placa? Tinha uma placa do acadêmico, lembra? Aí tinha uma força puxando para cá, que era uma mola, e tinha outra para cá. Mesma figura. Aí o ângulo estava aqui embaixo, sei lá, era 30. Era a mesma forma de fazer. Então, essa questão aqui, ó, foi muito trabalhada durante o ano, inclusive nos nossos simulados aí. Certo? Confirmando, então, nossa alternativa aqui, letra D, é mg, né, que é o peso sobre 2. Tranquilo? Belezinha. Primeira questão aqui do PSS. Pessoal do PSS aí também, a gente trabalhou bastante questão, né, em sala de aula sobre esse assunto. Então, agora, pessoal, a gente vai resolver aqui a questão 29, né? A questão 29, a primeira questão aqui, a gente já resolveu, questão 28, e agora a questão 29 do PSS1 ainda. Temos aqui, ó, o enunciado da questão fala o quê? Temos o recipiente, ele está fechado, né? Está selado. A altura desse recipiente H igual a 10 sobre π centímetros e a base vale, né, de raio R. Está completamente cheio de um líquido de massa específica. Qual é a massa específica desse cara? 0,3 gramas por centímetro cúbico. A força exercida pelo líquido no fundo do recipiente vale 3 newtons. O valor de R, então, olha só o que ele pergunta para a gente, o valor de R, considerando o π igual a 3,14, que a gente nem vai precisar usar, e a gravidade igual a 10. Beleza, já desenhei aqui, né, o nosso cilíndrico, que ele fala aqui na recipiente cilíndrico, de raio, né, de base de raio R. E aí, olha só, ele quer o raio. Olha só, essa questão tem pelo menos duas formas de fazer. Eu vou fazer pela forma mais simples, que eu acho, né? Que é, olha só, a gente calcular primeiro o quê? Ó? Todo líquido que tem em um recipiente, ele vai fazer uma força na sua base, que é a força peso dele. Quem faz pressão na base aqui, se você lembrar
da teoria de hidrostática é o peso desse líquido no fundo do recipiente. Então eu tenho que a força é igual a massa vezes a aceleração, certo? Só que a força aí que está fazendo, né, pressão lá na base é a força peso. E aí essa fórmula fica o quê? Força peso é igual a massa vezes gravidade. Beleza? Eu poderia usar aquela fórmula da pressão. Ó. Pressão é força sobre... na verdade, a pressão é força igual a densidade, gravidade vezes a altura, né? É a pressão hidrostática. Eu poderia usar essa equação para resolver essa questão, mas eu vou fazer aqui, optar, né, por uma forma mais simples. Eu achei mais simples fazer dessa forma, certo? Que é o quê? Calcular primeiro a massa. Olha só, vamos começar calculando a massa aqui. A força aqui que o recipiente está fazendo é a força P. Então, essa força F aqui, ó, de 3 newtons, na verdade, é o peso desse cara, né? É o peso do líquido aí. Vezes a massa, vezes a gravidade. Só que aí, quem é a massa? A massa vai ser 3 sobre 10. O quê? Quilograma. Beleza. Só que, para transformar aqui, né, a gente usa 1000. Quanto que é 1 quilo? 1000 gramas. Então, aqui, na verdade, 3 quilos, né? 3.000 gramas. Aqui, ó, por 10. Então, na verdade, aqui, esse cara tem 300 gramas de massa. 0,3 quilos, né? 0,3 quilos. Por que a gente está transformando para gramas? Porque a densidade aqui está em gramas, certo? Beleza, olha só. Se eu já tenho a massa, eu posso aqui calcular, por exemplo, a densidade, né? Se você lembrar, como é que a gente calcula a densidade? Densidade é massa sobre volume. Ah, mas aqui ele está falando de massa específica. Quando o recipiente é completamente preenchido, né, que a gente chama de um corpo que é maciço, ele não tem furinhos, não é cheio de furos, né? Não tem espaço vazio dentro dele. A massa específica e a densidade é a mesma coisa. Então a fórmula aqui é a mesma para os dois, certo? Então, a gente está falando da substância, então por isso que ele falou de massa específica. A gente quer achar o volume primeiro, para a gente depois calcular esse raio. O objetivo da questão é achar o raio. Vou passar o volume para cima, a massa específica vem para baixo. Beleza. Então, olha só. Eu já posso calcular o volume aqui. Posso calcular o volume. Quem é o volume? Massa sobre densidade ou massa sobre massa específica. Quem é a massa? 300 gramas. Quem é a massa específica? Olha lá na questão, 0,3. O quê? Gramas por centímetro cúbico. Note que eu posso simplificar aqui, né? Ó, gramas com gramas, sobra centímetros cúbicos, que é a unidade de volume. 300 dividido por 0,3 é a mesma coisa que 3.000 por 3, que aí vai dar 1.000, certo? Vai dar 1.000. Você vai adicionar um zero em cima, um zero embaixo, né? Multiplicando por 10 e dividindo por 10. Então aqui, ó, o nosso volume, o volume desse cara aí, ó, é 1.000 centímetros cúbicos de volume, beleza? Nesse caso, agora, a gente precisa de um conhecimento a mais, né, da matemática ali para resolver essa questão, que é como é que você calcula o volume de uma figura, né, um sólido geométrico, que é um cilindro. Ora, o volume de um cilindro, ele é a área da base vezes a altura. O volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Então é isso que a gente vai usar aqui, ó. O volume é a área da base vezes a altura desse cilindro, certo? Olha só, eu já tenho o volume, é 1.000. Só que tu tem que lembrar que essa áreazinha aqui, ela é a área de um disco. A área de um disco, né, de um círculo, que é πr². Lembra ou não, lá das aulas de geometria? É a área de um círculo, de um disco, que é esse carinha aqui, né? É πr². πr². Então é isso que a gente vai usar aqui, ó. No lugar da área, eu vou colocar πr² vezes a altura, né? Área da base vezes a altura. Olha só, eu já tenho todos os dados aqui para responder, né, a questão. Eu já tenho volume, quanto que vale? 1.000 centímetros cúbicos. Lembra aqui, ó, que está em centímetros cúbicos ali, beleza? Π da fórmula, r². E quem é a nossa altura, o h? Olha só aqui em cima, h é 10 sobre π.
Eu tenho π em cima e π embaixo, esse cara vai embora com esse. Eu tenho 10 de um lado, 10 do outro, esse 10 vai embora com 10 de lá, né? Vai passar dividindo, 1000 dividido para 10, 100. Aí o que a gente tem? Que o r ao quadrado, ele ficou igual a 100. Ora, se eu tacar a raiz dos dois lados aqui, né? Raiz de um lado, raiz do outro, é a mesma coisa que passar o quadrado como raiz para o outro lado. Raiz de 100, 10. 10 o quê? Centímetros, que é a unidade de distância, né, de raio aí, que é justamente esse carinha aqui, ó. É o raio da base. Beleza, pessoal? Alternativa aqui, então, ó, questão legalzinha, uma questão bem feita, né? De hidrostática aqui misturado com um pouquinho de lei de Newton e tal. Letra C, gabarito aí, está coerente com a nossa resolução. Beleza? Note que nem precisou usar o 3,14, né, na questão. Vamos para a próxima questão. Questão número 30. Última questão aqui do PSS1. Questão que fala de um assunto, ó, que eu até comentei. Lembra daquele vídeo lá que a gente lançou? Pode cair uma questão sobre colisões, conservação de quantidade de movimento. Eu falei isso, né? Quem pegou isso aí, ó. Olha só essa questão. Em um sistema isolado, quando a gente tem um sistema isolado, cara, quer dizer que não tem forças externas atuando sobre esse cara, né? Não tem atrito, não tem resistência do ar, essas coisas. Em um sistema isolado, um corpo de massa m, inicialmente com velocidade de quanto? 5 metros por segundo, se choca, olha só, uma colisão, com uma mola de constante elástica 10 newtons por metro. O tempo de contato com a mola é de 0,05 segundos. Durante esse intervalo de tempo, a mola aplica sobre o corpo uma força média de 10 newtons. Ao perder o contato, né? Após perder o contato com a mola, o corpo atinge uma velocidade de quanto? Então ele volta, né? Ele bate na mola e volta no sentido oposto ao movimento inicial. Aí, olha só, presta atenção nisso aqui. Eu vou até colocar de outra cor. No sentido oposto. É aí que muitas das vezes pegou gente aí na hora da prova, né? Qual é a massa desse corpo, então? Qual é a massa do corpo? Beleza, a situação é a seguinte. Teve um corpo que estava vindo, vamos pensar assim, né? Como se fosse... tem uma parede aqui. Vamos pegar, né? Colocar aqui, ó. Uma parede. Tem uns tijolinhos aqui. Beleza? E aí, vamos pensar que aqui tenha gelo, por exemplo. E eu vou jogar um corpo, né? Por exemplo, um outro bloco de gelo. Pode ser? Outro bloco de gelo está vindo. Com velocidade de quanto? 5 metros por segundo. Velocidade inicial. Aqui nessa parede eu vou colocar uma mola. Vou colocar uma molinha aqui que ela vai fazer o quê? Ela vai ser comprimida e vai lançar esse cara de volta, certo? O bloco aqui vai colidir, vai bater e vai voltar. Só que aí a mola, ela empurra de volta, né, esse cara, e esse cara ganha velocidade. Quer dizer que esse sistema aqui, ele é um sistema que a colisão é inelástica, né? Na verdade é elástica. Ela vai bater, descolar, e aí a energia ela aumenta, na verdade, né? A velocidade que ela volta, que esse cara volta, é de 10. Então quer dizer que alguém colocou energia nesse cara. Quem foi que colocou energia? A mola. A mola colocou energia nesse cara aí. Certo? Então na volta, a gente vai ter essa segunda situação aí, né? Segunda situação, que é o cara ganhando agora a velocidade. Beleza? Estou fazendo aqui um esquemazinho, né? Só para a gente verificar algumas coisinhas. Ele volta mais veloz. Beleza? Mais ou menos assim. Esquematizar a questão é muito importante, né? Porque ajuda você visualizar a situação também. Tá certo? E aí, olha só o que a gente vai fazer. Qual é o conteúdo que a gente vai trabalhar aqui? Colisões. Só que, quando a gente tem tempo e força sendo aplicada, a gente chama isso de impulso.
o cara recebeu um impulso e voltou com uma velocidade maior, certo? Vamos lá resolver então a questão aqui, ó, pelo teorema do impulso. Quem é que lembra desse teorema do impulso? O teorema do impulso, ele fala que o impulso de uma força é igual à variação da quantidade de movimento. Conservação da quantidade de movimento. Quem é o impulso? O impulso de uma força é a força vezes o tempo. Olha só, ele chamou de força média, mas essa força média é como se fosse uma força constante, né? Por quê? Quando bate na mola, a mola vai fazer uma força para frente, né? Só que ela vai variando. Quanto mais comprimida vai ficando a mola, mais essa força vai aumentando. Por isso que ele chamou de força média, como se ela fosse sempre constante. Beleza? Para não influenciar. E aqui a gente vai ter o quê? Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Certo? Se você lembrar, quantidade de movimento é o quê? Ó? Que massa, velho. Né? Massa vezes velocidade. Então, como a gente quer a força, né? Na verdade, ele quer a massa. A gente tem que fazer o seguinte. Quem é quantidade de movimento? Massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Vamos colocar essa massa em evidência, né? Já que tem o mesmo termo nos dois, né? Aqui. Coloquem ela em evidência para a gente ficar bonitinho aqui. Agora a gente vai substituir. Olha só, quem é a força? A força é 10, né? 10 newtons de força. 10. O tempo é 0,015. Beleza? Note que aqui, agora a gente tem uma situação. O corpo, quando está indo para trás, eu vou colocar que o referencial ele vai ser negativo. Quando ele estiver indo para frente, o referencial, né, que a gente vai adotar vai ser positivo. Então, quem estiver indo para frente, positivo. Quem está indo para trás, negativo. Se eu adotasse o contrário, essa força aqui ela ia ficar negativa, tá? Como ela está indo para frente, a mola empurra para frente, ela é positiva. Ela é positiva. Por isso que aqui está mais, tá certo? Então, ó, a massa eu não tenho. A velocidade final é 10. Está no sentido positivo. Está no sentido positivo, deixa como está. Mas a velocidade inicial, note que ela não está no sentido contrário, né? Então, é menos da variação, só que tem um menos da velocidade que está no sentido oposto. Eu até comentei isso nas revisões. Prestar atenção quando o corpo bate. A gente fez até uma questão da UFRR antiga, né? Quando o corpo bate, quando ele volta com velocidade trocada. O sinal tem que inverter também. Lembra que quantidade de movimento e impulso são grandezas vetoriais, certo? Então, por isso aqui, menos com menos vai dar mais, né? Aqui, ó, 10 vezes 0,015 vai dar 0,15, né? E aqui, ó, menos com menos, né? Vai dar mais, vai dar uma soma, então vai ficar 15. Se tu não colocar sinal de negativo, ia ficar o quê? 10 menos 5, ia dar 5, ia dar uma resposta, ia dar 30 gramas, que seria errado. Como aqui é menos com menos dá mais, né? Passa dividindo, 0,15 dividido para 15. Isso aqui vai dar uma massa de quanto? Olha só, eu adiciono aqui 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, isso aqui vai ficar 0,01, né? A conta. Só que isso aqui está saindo em quilograma. Para transformar em gramas, a gente faz o quê? Divide ou multiplica? Multiplica por 1000. Pula 3 casinhas, ó. 1, 2 vira 1, 3 vira 10. 10 o quê? 10 gramas. 10 gramas de massa. Certo? Então aqui a gente tem nossa alternativa, né? Letra D como resposta. Certo? Uma questão aqui interessante, que, assim, desse assunto aqui de conta mesmo, pelo menos eu nunca tinha visto caindo na UFRR. E era um dos assuntos que eu estava desconfiado que poderia estar caindo. Beleza? Alternativa letra D, 10, coerente aí com o nosso gabarito. Vamos para a próxima. Questãozinha aqui, já do PSS2, agora entrando no PSS2. Veio naquele mesmo padrão, né? PSS2, muitas questões teóricas para tu analisar a fórmula. Questão 31, vamos lá. Vamos analisar aqui a questão 31 de quê? Calorimetria, né? Calorimetria.
Suponha que um estudante do ensino médio esteja realizando um experimento de calorimetria. Ele pega uma amostra de uma substância líquida à temperatura ambiente, mais ou menos de 25 graus Celsius, né? E aquece-a até uma temperatura inferior à temperatura, né, de mudança de estado de fase. Ou seja, o cara aqui, essa substância ela não vai vaporizar ou derreter, né? Não vai entrar em mudança de fase, não vai mudar o seu estado físico. Considere as seguintes afirmações sobre o processo de aquecimento e assinale a alternativa correta. Vamos lá, a gente tem que verificar alternativa por alternativa aqui nessa questão. Vamos ver a primeira. A quantidade de calor necessária para aquecer a amostra é independentemente da quantidade de substância usada, sendo apenas função da diferença de temperatura a ser alcançada, considerando o sistema isolado? Olha só. Para a gente responder isso, a gente tem que ver, está tendo mudança de temperatura, não está mudando fase. Então, a equação que a gente usa aqui, nessa letra A, equação do que-macete. Calor sensível, né? Calor sensível, latente é quando muda o estado físico. Aqui não é latente. Então, olha só, a quantidade de calor, ela independe do quê? Da quantidade de substância usada? Falso, né? Palavrinha aqui, independe. Depende sim, depende da massa. Quanto maior a massa aqui, maior a quantidade de calor que vai precisar usar. Então, a letra A já é falsa. Vamos para a letra B. Letra B. O tempo necessário para aquecer a amostra até a temperatura final é inversamente proporcional à massa da amostra? Olha só. Quanto maior a massa, maior vai ser o tempo para aquecer, sim ou não? Isso aí é uma intuição do nosso dia a dia. Só que se tu lembrar, potência é calor sobre tempo. E quem é esse calor? É que-macete, que está ali em cima, né? Note o seguinte. Quando a gente tem grandezas aí, que tem uma razão entre elas, né? Uma divisão, elas são diretamente proporcionais. Quanto maior a massa de uma substância, maior vai ser o tempo. Então, é diretamente. Essa palavrinha aqui, inversamente, ela se torna errada. O tempo é diretamente proporcional à massa. Então, é falso. Beleza? Já podemos ir para a letra C. A quantidade de calor necessária. É o que ali que a gente está usando, né? Para aquecer a amostra da substância, depende do calor específico dessa amostra. Quem é o calor específico? É esse Czinho bem aqui, que está na nossa fórmula. Depende? Sim, é verdade, depende. E a capacidade térmica da amostra é igual à quantidade de calor necessária para fazer variar sua temperatura em 1 Kelvin, uma variação de 1 Kelvin. Vamos verificar isso aí. Se você lembrar, olha só. Capacidade térmica, ela é a quantidade de calor dividido pela temperatura. Quanto maior for quem? A variação de temperatura, menor é a capacidade térmica desse material, certo? O que ele está falando aqui que a capacidade térmica ela é igual à quantidade de calor, sim, né? Está aqui, quantidade de calor necessária para variar temperatura em 1 Kelvin, sim. Porque se tu lembrar, lá da termometria, a variação em Kelvin é a mesma coisa que a variação em Celsius, certo? Então, se é 1 grau Celsius de variação, também vai ser 1 Kelvin, né? Não tem grau não, em Kelvin. Vai ser 1 Kelvin de variação também na escala Kelvin. Beleza? Então, essa questão aqui, né? Essa alternativa, ela parece ser a nossa verdadeira. Letra C. Mas vamos verificar a D, O tempo necessário para aquecer a amostra de uma temperatura aí, até a temperatura final, é o mesmo, independentemente do material do recipiente que o contém? Olha só, o tempo vai ser igual se eu tiver materiais diferentes? Falso. Tá vendo aqui? Quanto maior o tempo, maior o calor
específico, o calor específico, ele depende da substância. Cada material tem o seu. A água tem um, o gelo tem outro, o alumínio tem outro. Quanto maior o calor específico de uma substância, mais tempo demora para ela esquentar. Né? Então, isso aqui ela é falsa. Ele está falando que não depende. É falso. Então, a letra D é falsa. Letra E. A quantidade de calor para aquecer uma amostra depende apenas, olha só, prestar atenção nessas palavrinhas, né? Apenas, somente. Apenas da variação de temperatura, falso. Depende da massa. Depende do que o material é feito e da variação de temperatura. Então, é falso já aí, tá? E a quantidade de calor necessária para aquecer cada grama Beleza. E ele está falando aqui, ó, do calor específico, né? Isso aqui é uma definição de calor específico no final. Depende da temperatura, variação da temperatura e da quantidade de calor necessária para que cada grama da substância sofra uma mudança de temperatura correspondente a 1 grau Celsius. Isso aqui é o calor específico que ele está definindo para a gente, tá? Mas não depende somente da variação de temperatura e disso aí que é o calor específico. Depende da massa também. Então se torna falso porque está incompleto, tá? Letra C é a nossa alternativa correta nessa questão 31. Tranquilo, né? Beleza. Vamos para a próxima questão, questão 32. Ainda no nosso PSS2. Olha só, uma questão aqui que a gente trabalhou muito nas aulas, né? Ali no finalzinho do PSS2, quem é que lembrou lá daqueles desenhos da ambulância lá que eu coloquei no quadro, hein? A Taislane, a Ana Paula até reclamava que quando eu saía deixava o quadro cheio de desenho lá. Porque já era o final da aula já. Então, era o efeito Doppler. Olha só. Questão 32. Um grupo de... Olha só. O que é isso aqui? Ornitólogos. Cara, ornitólogos. Eu não ia saber o que era na prova, mas ele é o cara que estuda ali aves e pássaros, né? Observa árvores e pássaros. Visita um parque ecológico de Roraima a fim de observar os pássaros da região. Um dos estudiosos, ao olhar para cima, avista um pássaro canouro, que é um pássaro que ele emite um som harmonioso, um som harmônico, né? Bonito, beleza? Voando e fica parado, ó, o pássaro fica parado. Na verdade, o observador aí fica parado contemplando, ó. Quem está contemplando é um dos estudiosos aí, o animal em seu voo. Como se estivesse compensado, né? Como se estivesse compensando o seu admirador, o pássaro começa a cantar, beleza? Qual a percepção do ornitólogo a respeito do canto do pássaro? Se a ave, né, se movimenta verticalmente em relação a ele. Olha só, ele não fala se está subindo ou descendo, mas é vertical. É isso que a questão vai trabalhar aqui. Olha só. Beleza. Tem aqui uma pessoazinha, né? Um ornitólogozinho aí. Ele está escutando um pássarozinho, tá? Né? Aqui embaixo, vamos pensar. Ó. Tem aqui a pessoa. Que é a nossa pessoazinha aí. Certo? E aí tem um pássarozinho aqui, né? Sobrevoando, cantando lá em cima. E aí, olha só. Esse cara, ele pode subir ou descer. Quando ele desce, vamos pensar. Se ele está descendo, ou ele está subindo. Vamos pensar que ele está subindo. O som, ele vai começar a se espalhar, né? Ele emite um som e ele vai abrindo, como se fosse uma cebola. Então ele emitia um som aqui, ó. O som vai abrir. Só que quando ele estava mais abaixo, vamos pensar ele subindo, tá? Esse som ele já se espalhou mais, que é quando ele estava numa posição mais abaixo. Quando ele estava mais abaixo, o som já tinha se espalhado mais. Ó, note que as frentes de onda aqui, né, sonoras, elas estão cada vez mais se espalhando embaixo e cada vez mais se aproximando em cima. Ou seja, em cima está tendo uma compressão, né? As frentes de onda estão se aproximando e a parte de trás está tendo uma expansão. E aí, o som ele vai ir para todos os lados, certo? A gente está analisando subindo, claro, né? Como se o pássaro estivesse subindo aqui. Note que aqui, o comprimento de onda, que é o lambda,
ele vai ficar menor do que o comprimento de onda aqui embaixo. Esse comprimento de onda aqui, eu vou chamar de lambda 1, ele é menor do que o comprimento de onda lambda 2, tá? A velocidade do som depende do meio. O meio, tanto em cima do pássaro como embaixo, é o mesmo, né, que é o ar. Então, olha só qual é a equação que a gente vai lembrar. Equação fundamental da ondulatória. Falei que ia cair ondulatória, não falei? Olha só. Velocidade da onda é lambda F, né? Véia, lambda e ferida. Lembra disso aí? Véia, lambda e ferida. A velocidade do som não está alterando porque não está acontecendo refração. A velocidade não, o som não está mudando de meio. Só que, quando a gente tem duas grandezas que o produto delas está dando constante, se uma ficar menor, a outra tem que ficar maior, certo? Onde é que o comprimento de onda está menor? Aqui em cima. Então, aqui em cima, a frequência vai ficar maior, mais ondas por segundo. Aqui embaixo, o comprimento de onda está aumentando, certo? Então, aqui embaixo, a frequência vai ficar menor, porque o comprimento de onda está aumentando para ficar a mesma velocidade, um aumenta, outro diminui, certo? Beleza, e a gente viu que quando a gente tem frequência aumentando, isso é um som agudo. Qualidade fisiológica do som, lembra? Isso aqui é quem? A altura do som. Quando a frequência diminui, isso aqui é um som mais grave, é um som mais grosso, grave, né? Beleza? Lembra lá daquele exemplo do carro de Fórmula 1 que passa, né? Ó, quando ele vem, as ondas estão se aproximando, né, do ouvinte, e aí fica um som mais agudo. Quando ele passa, vai embora, o som fica mais grave. O som ele muda. Esse aí é chamado de efeito Doppler. Efeito Doppler. Olha só, então, o que a gente vai ter aqui como padrão? Que, ó, a gente colocou o pássaro subindo, né? Note que quando ele está subindo, quem está aqui embaixo, ele ouve um som mais grave, certo? Se ele estiver descendo, vai ser o contrário. Então, o pássaro se afastando, esse som vai ficar mais grave. Só pensar na ambulância indo embora, o carro de Fórmula 1 já indo embora. O som fica mais grave. Agora, se aproximando, quando a fonte de onda está se aproximando, pensa aí, o carro de Fórmula 1 vindo, se aproximando, o som é mais agudo, é mais alto. Beleza? Vamos verificar aqui então quais são as alternativas, né, que podem ser possíveis. Letra A. O canto do pássaro parecerá mais agudo quando estiver subindo, ou seja, se afastando. Onde é que está o agudo? O agudo está se afastando? Falso, né? Agudo é quando ele está se aproximando, descendo. Então, essa daqui ela é uma alternativa falsa. Letra B. A percepção do observador sobre o canto do pássaro não será afetada pelo movimento da ave. Falso. Isso aqui é quando uma fonte de onda ela se aproxima ou se afasta, né? Se movimenta em relação a um ouvinte, o observador, o efeito Doppler vai acontecer. Então, é falso, certo? Letra C. O canto do pássaro parecerá mais grave, esteja ele subindo ou descendo? Falso, porque depende se ele está subindo ou descendo. Letra D. O canto do pássaro parecerá mais agudo, caso ele esteja subindo ou descendo? Falso. Então é a letra E. Confirmando a letra E. O canto do pássaro parecerá o quê? Mais grave quando estiver subindo. Subindo é se afastando, né? Se afastando, grave. E mais agudo quando estiver descendo. Descendo é o quê? Se aproximando, agudo. Beleza, confirmamos aqui a nossa alternativa, letra E. Gabarito, letra E, sem muita dúvida. Beleza? Questãozinha aqui, efeito Doppler, uma questão muito bem feita, né? Num padrão assim, no nível muito bom de conhecimento dos alunos. Efeito Doppler não é tão comum cair nas provas, né? Mas quem estudou vai saber responder. Vamos para a próxima. Questão 33. Última questão aqui do PSS2, que fala sobre lentes. A gente trabalhou muitas questões de lentes durante o ano, muitas. Espelhos também.
Então, essa questão, olha só, vamos ler o enunciado. Em uma expedição ao Parque Nacional do Monte Roraima, um grupo de estudantes leva consigo o quê? Uma lente convergente. Lente convergente, feita de vidro, sei lá, alguma coisa assim, né? Durante a expedição, eles utilizam a lente para observar uma planta nativa. Beleza. A lente tem uma distância focal, vamos destacar isso aqui, que essa distância focal é o F, né? Distância focal F. Se a planta está, posição da planta, 30 centímetros da lente, quais são as características da imagem formada? Então, essa questão, tu nem precisava fazer conta, na verdade, né? Olha só. Vamos relembrar aqui lentes. Essa lente aí, ela é uma lente o quê? Convergente, né? Se ela é feita de vidro e está imersa no ar, lente convergente, a gente representa com uma setinha, né, saindo. Lente de borda fina. Borda fina é uma lente de borda fina, então, olha só, os raios que passam nela, eles vão o quê? Convergir. Raios vão convergir, né? Nesse caso, vamos desenhar aqui, os pontos, né, principais. Aqui temos o centro óptico da lente, temos o foco, né, da lente e temos os pontos antiprincipais, né? Foco imagem, foco objeto, ponto antiprincipal imagem, ponto antiprincipal objeto. Beleza. Esse carinha aqui, a distância do foco até a lente é o que a gente chama de distância focal, que vale quanto? Ele fala que vale 20 centímetros. A distância focal pode ser entre o foco e a lente ou entre o foco e quem? O ponto antiprincipal aqui, certo? Então aqui é 20 também. Beleza? Onde é que está o nosso objeto? O objeto está a 30 centímetros da lente. Se aqui tem 20, para 30 falta mais 10. Então o cara aqui, o objeto, ele está exatamente aonde? Bem aqui no meio, né? Bem aqui no meio. Esse é o nosso objeto, que é 30 centímetros de distância. Esse cara aqui está a 30 centímetros de distância. Vamos formar nossa imagem. Raios notáveis. Todo raio que vem paralelo ao eixo principal. O primeiro raio notável que a gente usa geralmente, né? Bate na lente convergente e vai para onde? Para o foco. Vai para o foco. Beleza? Está aqui o primeiro raio. O segundo raio notável que a gente vai usar é o que passa pelo centro óptico da lente. Não sofre o quê? Exatamente, desvio, né? Não sofre desvio. Isso mesmo. Ficou retinho aqui, né? Mas beleza. E é aqui que vai ser formada nossa imagem, né? A imagem é formada pelo encontro dos raios refratados. E é os próprios raios refratados que estão se encontrando, certo? Que característica da nossa imagem aqui? Essa imagem, já dá para perceber que ela está o quê? Ela é virtual ou real? Ela é uma imagem real, porque não tem prolongamento dos raios, né? São os próprios raios que estão formando a imagem. Então, ela é real. E a gente viu um padrão que toda imagem que é real é invertida. Não existe imagem real em pé. Existe? Até que existe, né? Mas depende. Se o objeto estiver de cabeça para baixo, a imagem vai estar em pé. Mas imagem real é aquela imagem que pode ser projetada, por exemplo, né? Se eu colocasse uma tela bem aqui, essa imagem ia aparecer na tela, tá? Toda imagem real é invertida e ela é o quê? Maior, né? Pela figura aqui, ela está sendo maior. Dá para eliminar algumas alternativas já aqui de cara, que são quais? Vamos eliminar todo mundo que é virtual. Não é virtual esse cara. Virtual seria uma situação que o objeto estaria aqui, bem pertinho da lente, entre o foco e o ponto, né, centro óptico, né, bem pertinho, que é uma lupa, por exemplo. Então, elimina a virtual. Ela está invertida, então direita, 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 então cancela, né? E note outra coisa. Ela pergunta qual é a distância da imagem. Note que essa distância aqui, olha só, qual é a distância entre o objeto
e a lente, 30 centímetros. Qual é a distância entre a lente e a imagem? Ó, aqui essa distância, que é o nosso foco, vale 20 centímetros. Essa outra distância entre o foco e o ponto antiprincipal também é 20 centímetros, que é a distância focal também. Note que essa nossa imagem está a uma distância mais de 40 centímetros. Né? Note que maior do que 40 centímetros descarta o 12, 12 e o 30. Então, ó, descartando essas alternativas, a gente pode então marcar a letra D, né? Real, invertida e localizada a 60 centímetros. Agora, como é que eu acho uma situação para achar, né? Encontrar essa distância de 60 centímetros? Ó, na prova tu não ia precisar fazer isso. Mas se fosse para encontrar, a gente usa a equação de quem? De Gauss, né? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Que a gente pode também representar assim, né? O produto dividido pela soma. Produto dividido pela soma. Só que quem estudou bastante vai lembrar das nossas aulas. Isso aqui é para achar o F, né? De maneira mais fácil. Eu já tenho um F. Eu quero achar o P'. Para achar o P', lembra? A gente trabalhou muito isso. É só fazer o quê? P vezes F, o produto, dividido pela subtração. Porque vai para o outro lado, né? Negativo, aí inverte e tal. A gente demonstrou isso aqui na sala. E quando a gente ia resolver as questões, a gente usava sempre essa fórmulazinha aqui, né? Para achar o P'. Olha só, quem é o P'? P' vai ser o P. Quem é o P? 30 vezes o F, que é 20, dividido por 30, que é o P, menos o F, que é 20. Em cima dá quanto? 600. Embaixo dá quanto? 10. Tem o zero em cima, zero embaixo, vai embora. Qual é o nosso P', que é o que a gente está achando, né? Nosso P' está dando o quê? Mais 60 centímetros de distância. Olha só. Note que esse mais positivo significa que a imagem é real. Lembra que os sinais, né, as conversões de sinais, indicam também características da imagem. Essa é uma imagem real. Toda imagem real é invertida, certo? Como é que tu ia achar se a imagem é maior ou menor? Você ia fazer dessa forma aqui, cara. Ó. O aumento linear, quem é que lembra? É menos P' sobre P. Quem é? Ó, menos é da fórmula. Quem é o P' que eu achei? 60. Quem é o P? 30. Isso aqui vai dar o quê? Menos 2. Esse negativo no aumento linear indica o quê? Esse negativo está indicando que a imagem é virtual. E esse 2 aqui está indicando o quê? Que é um valor maior do que 1. Está indicando que a imagem é 2 vezes maior do que o objeto. Porque eu posso calcular o aumento linear também assim, ó, I sobre O, né? Lembra? Então aqui é uma imagem maior. Verificando assim nossa alternativa, a letra D mesmo, né? Real. Cadê? Que virtual, né? Virtual. Coloquei aqui errado. Errado. Virtual não, é invertida. Correção aqui na hora. Invertida. E maior, né? Se ela é real, não vai ser virtual, claro. Bugada aqui, bugada. Sorry. Nesse caso, I maior, né? Invertida e maior. Beleza? Beleza. Alternativa aqui, letra D, sem segredos. Vamos para a próxima questão. Questão 34, acabou PSS 2. Vamos iniciar o PSS 3 agora sobre a parte de magnetismo, né? Magnetismo. Vamos ler a questão. Temos aqui, Roraima terá uma nova atração turística. O que é essa atração turística aí? O teleférico no platô da Serra do Tepequém. Isso aí foi uma novidade para mim, não sabia não. Né? Será que vão colocar um teleférico lá no platô da Serra do Tepequém? Vai ser top, hein? Descer lá no teleférico até lá embaixo. Olha só. Alimentado por fios aéreos, né? Considere um cenário onde o fio longo e reto de alimentação aérea conduz uma corrente e, né, na direção mostrada na figura. Está aqui, para cima. Os engenheiros estão analisando o campo elétrico gerado pela corrente em vários pontos ao redor do fio para garantir a segurança e o funcionamento adequado do teleférico. Considere a representação gráfica a seguir e os pontos ABC coplanares no mesmo plano, né?
encontram-se a uma distância, né, RA, RB e RC, né, do fio, respectivamente, de modo que o RB é o menor de todos e o RC é o maior. Beleza. Sobre as intensidades e direções do campo, né? Intensidade e direções do campo gerado pela corrente elétrica em cada ponto, é correto afirmar que, letra A, na verdade a gente vai começar aqui analisando já o seguinte. Eu sei, ó, ele quer saber quem é o maior, né? Eu sei que pela equação lá de campo formado em um fio retilíneo e longo, né, ou infinito, eu sei que a equação é essa bem daqui, né? Já trabalhei muito, professor, isso aí, sim. O campo formado em um fio longo e reto é μ0, que é a permissividade magnética do meio, né? Que no caso é o vácuo, vezes I, que é a corrente, sobre 2πr. 2πr. Que é a lei de Gauss para o eletromagnetismo, tá? Se você não sabe, a lei de Gauss do eletromagnetismo é isso aqui. É uma das equações de Maxwell, tá? A gente não demonstra no ensino médio de onde é que vem isso, justamente porque envolve uma matemática um pouco mais pesada, tá? E aí, ó, note, o μ0 é igual para todos os pontos, a corrente também é a mesma, né? O mesmo fio. O que vai mudar é o raio e o campo magnético. Sempre que tu tiver um campo, quando tu se afasta dele, ele vai ficando menos intenso. Seja campo elétrico, campo gravitacional. O campo magnético também, quando se afasta, vai ficando menor, quando se aproxima, fica maior. Então, ó, quanto maior a distância, menor fica o campo magnético, tá? E lembrando que esse cara é vetorial, né? A gente está trabalhando no módulo aqui. Quem é o ponto que está mais longe? É o C. Logo, o campo magnético em C vai ser menor e o campo magnético em B vai ser o maior de todos, tá? Vamos guardar isso aqui, ó. O campo, né? O vetor indução magnética em B, ele é maior do que o vetor campo magnético em A, que é maior do que o vetor campo magnético em C. O C é o menorzinho porque ele está mais distante, tá? Olha essa distância aqui, ó. Quanto maior a distância, menor fica o campo magnético, tá? Beleza, olha só. Vai passar uma corrente e lá pela experiência de Oertz, né? Ele verificou o quê? Que quando passa uma corrente por um fio, em volta gera um campo. Que até tem a experiência lá de Oertz, que ele colocou uma bússola perto de um fio que estava passando uma corrente, e ele viu que estava gerando um campo em volta, tá? Então aqui em volta está gerando um campo, tá? Beleza? E aí nesse caso, a gente tem que verificar, olha só, primeiro, quem é o maior de todos aqui? É o B, né? E o menor é o C. O módulo do campo magnético em C é maior do que em B? Falso. O campo magnético em A é maior do que em B? Falso. B é o maior de todos. Letra C. O campo magnético em B é maior do que em A? Sim, é uma possibilidade. Letra D. O campo magnético em A, B e C são idênticos? Falso. Letra E. O campo magnético, né, no B é maior do que em C? Sim. Então a gente só fica com duas opções, né? Ou a letra E ou a letra C. Né? Letra E ou letra C. E aí ele pergunta qual é o sentido que está no campo de C e de A. Né? Para verificar isso, a gente utiliza a regra da mão direita envolvente. Que aí é como? Ó, pega a tua mão direita, você vai colocar a favor da corrente. Vou desenhar aqui uma mão direita. Temos aqui o nosso dedinho. Né? Aqui é meu dedo polegar. E aí, os outros dedos vão se curvar e eles vão indicar para a gente para onde é que estão, né, a indicação do nosso campo, a orientação do campo, tá? Então, essa aqui é a minha mão envolvente, tá? Ela está envolvendo o campo. E aí eu estou fazendo isso aqui, ó, a caneta, aí eu pego o meu dedão, enfio aqui, e aí, ó, eu vou envolver a minha mão em volta. Note que do lado de cá, do lado esquerdo da tela, os dedos estão saindo da tela, certo? Então aqui o campo é de saída. Quando o campo é de saída, pensa como se fosse um vetorzinho assim, ó. A setinha indica saindo, então é uma bolinha. E aí a bundinha do vetor é um xizinho, tá? Então aqui os vetores estariam
saindo da tela, tá? Saindo da tela. E do lado de cá, se você trocar a mão para o outro lado, né? Ó, os dedos estariam entrando na tela. Então, entrando na tela, seria o xizinho, tá? Lembra das aulas de magnetismo lá. Então, o A e o C, os campos estão entrando, né? Podemos então concluir o quê? Qual era a alternativa que a gente estava verificando? A letra C, ele fala que no C, no ponto C, está entrando. Sim, está entrando. E a letra E está falando que no A está saindo. Saindo não. Tanto no C como no A estão entrando e no B está saindo. Nossa alternativa correta, então, letra C, né? Letra C. Só confirmando aí o nosso gabarito aí, né? Beleza? Essa foi a questão 34. Questão aqui bonitinha, né? Bem elaborada, bem elaborada. Vamos para a próxima. Beleza? Questão 35. Uma questão aqui um pouco polêmica, porque no edital fala de um campo gerado por uma corrente, que é o que a gente viu na questão anterior, né? Mas essa questão ela trabalha com uma corrente sendo gerada através de um campo, que aí já é o inverso. E aí já não tem isso no edital, certo? Mas vamos trabalhar aqui como se existisse, né? Olha só, um grupo de alunos do curso de Engenharia Elétrica foi a uma visita técnica na usina hidrelétrica de Jatapu, no sul de Roraima, né? No sul de Roraima. Durante a visita, eles observaram na prática a aplicação da indução eletromagnética. Não tem isso aqui no edital, né? Na produção de energia elétrica. Inspirados pelo que viram, decidiram replicar uma parte, né? Uma pequena parte do processo em um experimento simples para demonstrar a geração da força eletromotriz, né? A fim induzida. É a DDP, tá? Para isso, os alunos utilizaram uma espira quadrada com 0,5 metros de lado, né? Meio metro de lado, completa e perpendicularmente imersa inicialmente, ó, no campo magnético uniforme de intensidade, o quê? 4 Weber, né? Que é a unidade de fluxo magnético por metro quadrado. Isso aí é definido como um Tesla, tá? Quem estudou sabe. Perpendicular às linhas de campo de indução. Eles giraram essa espira até que ela ficasse paralela depois, ó, às linhas de campo. Sabendo que a espira levou 0,2 segundos para mudar de posição, conclui-se que o valor da fé induzida é igual a quantos volts, tá? Olha só, quando a gente coloca um fio ali, passa uma corrente, vai gerar um campo em volta, certo? Agora, se eu pegar um fio e variar o campo magnético em volta dele, isso faz gerar uma corrente, é o inverso. Isso aí é basicamente o processo básico de transformação de energia, né, cinética em energia elétrica, nas usinas termoelétricas, usinas hidrelétricas, qualquer usina, elas funcionam nesse pensamento. Então vamos pegar aqui uma espira, eu vou colocar ela aqui primeiro, uma espira quadrada, né? Uma espirazinha quadrada. E aí a gente vai variar o campo magnético de que forma? Girando essa espira, né? É assim que eles estão gerando aí essa corrente. Vai gerar aqui, ó, eu vou girar esse cara e aí eu vou variar o campo magnético. O campo magnético ele está passando aqui por dentro, ó. E inicialmente esse campo magnético ele fala que está o quê? Perpendicularmente, né? Ó, assim, beleza? Isso quer dizer que aqui o campo magnético está a favor, está entrando dentro dessa espira. E lembra das aulas, se teve aulas, né? A gente tem que colocar aqui um vetor de área normal a área para baixo. No caso aqui a favor do campo, né? É um vetorzinho N que indica a normal da área, tá? Aí, você vai ter que lembrar aqui da teoria de fluxo magnético. O fluxo magnético ele é definido como o produto do campo magnético, né? Do vetor indução magnética, vezes a área, vezes o cosseno do ângulo entre esse vetor, né, B aí que a gente está chamando, e o vetor normal à área, tá? Olha só. A gente vai calcular primeiro qual é
o fluxo magnético no início, o fluxo magnético inicial. Ora, o fluxo magnético inicial vai ser esse campo, que é 4, né? Tesla aí. A área é 0,5, então vai ficar 0,5 ao quadrado, né? 0,5 vezes 0,5. Vezes o cosseno de quem? De 0 graus. Por quê? Porque, inicialmente, a bobina, né, a espira, ela está perpendicularmente às linhas de campo, e as linhas de campo estão fazendo 90 graus com a área aqui, o vetor de área, né? Normal a área aí. Tá? Então, cosseno de 90, ele é igual a 1. Então, é quando o fluxo é máximo, né? Ó, note, o fluxo máximo é quando tem essa primeira situação. Que vai dar quanto? Vai dar igual a 1, né? 4 vezes 0,5 vezes 0,5, 1 quarto de 4 Weber, que é a unidade de quê? De fluxo magnético. Quando a gente gira, olha só, se eu girar aqui, eu vou colocar essa espira, né, essa bobina, paralela às linhas de campo. Quer dizer que nenhuma linha de campo vai varar essa área. Se não vara nenhuma linha, né, não tem fluxo magnético passando por dentro da espira. Quer dizer que o fluxo magnético final vai ser 0. Ele é 0 justamente porque, olha só, vai ficar assim, né? 4 vezes 0,5 vezes 0,5 vezes o cosseno de 90. Porque quando eu giro isso aqui, vamos pensar, ó, as linhas de campo estão para baixo, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, rapidinho no cantinho. Vamos pensar que as linhas de campo estão para baixo. Quando eu giro, a bobina aqui, né? Ela vai ficar assim, ó, paralela às linhas de campo. E a normal, ela vai estar tipo saindo da tela, apontando para mim, por exemplo. E vai fazer 90 graus. Tá? Aí, ó, é como se esse vetor normal, ó, fizesse 90 graus bem aqui. Entre o campo e a área, né, o vetor de área, é 90 graus. E aí, cosseno de 90, a gente sabe que é quanto? 0. E aí, o fluxo no final vai ser nulo. O fluxo no final é nulo. Beleza? 0 Weber. Olha só. Aí, o que a gente tem? Há uma teoria do eletromagnetismo fala o quê? A lei de Lenz fala que quando a gente varia um campo magnético ao redor de um fio, surge uma corrente induzida que se opõe à variação desse campo que foi colocado, certo? Quando eu vario o campo, surge uma corrente que se opõe a essa variação, cria um campo magnético que se opõe. E essa variação, né, de campo cria uma corrente induzida que vai ser uma decorrência de quem? Da lei de Faraday. A lei de Faraday fala que a fé induzida ela é a variação do fluxo magnético, a rapidez com que esse fluxo varia no tempo. Ou seja, uma velocidade com que o fluxo está variando, quanto mais rápido variar, ou quanto mais rápido girar, maior vai ser essa diferença de potencial fornecida na corrente ali, né, no fio. Tá? Aí a lei de Faraday, o Newman ele só atribuiu o quê? Que aqui ó, tem um sinal de negativo. Por quê? Se eu giro para cá, surge uma corrente para o outro lado, se opondo, tá? Aí ele fica negativo, tá? Então, o que a questão está pedindo para você calcular é só isso aqui, ó, a FEM, tá? Quem é a variação do fluxo magnético? É o fluxo final menos o fluxo inicial, dividido pelo tempo. Menos, né? Quem é o fluxo final? 0. Quem é o fluxo inicial? 1. 0 menos 1 dá 1. E o tempo é quanto? O tempo é 0,2, né? Menos com menos dá mais. 1 dividido por 0,2, isso aqui vai dar 5 volts, que dá a letra A, tá? Nesse caso, essa questão ela foi polêmica porque não tem no edital nada falando sobre isso, né? Mas a gente estuda que no Sou Vestibulando, por exemplo, quando a gente grava as aulas, a gente grava por completo, sem prestar atenção nos editais, né, da UFRR, por exemplo. Então a gente grava todos os conteúdos. Então esse assunto aqui ele não está no edital da UFRR, mas tem na UER, por exemplo. Certo? Então fica atento aí. Pode entrar com recurso alguns e tentar anular, mas eu acho que é meio difícil, tá? Anular por conta disso. Vamos para a última questão. Estão confirmando aqui, né? Questão 35, letra A.
Questão 36 para finalizar. PSS 3, né? Vamos lá. Questão 36. Felipe, estudante de engenharia, está desenvolvendo um sistema de iluminação com LEDs para concorrer a um projeto de inovação. O estudante dispõe de 5 resistores idênticos, cada um com resistência de 150 ohms. Para garantir a operação dos LEDs, né, o estudante precisa configurar os resistores para limitar a corrente, né, passagem de corrente, a 20 mA de corrente. A fonte de alimentação fornece uma tensão total, uma bateria aí, sei lá, uma pilha, de 7 volts. Como devem ser associados esses resistores para alcançar uma resistência total que produza a corrente nos LEDs de 20 mA, certo? Então, vamos lá. Vamos começar pela lei de Ohm, né? Primeira lei de Ohm. Eu faço U e você ri. URI, né? Ou a equação do Rui. U é igual a R vezes I. Se a gente estiver falando da corrente total, tensão total, então essa aqui é a resistência equivalente total. Vai ser U sobre I, né? Equação do Rui. A resistência equivalente, então, vai ser... Qual é a DDP total aqui, ó, do circuito? 7. Qual é a corrente total? 20 mA. Essa corrente aqui, de 20 mA, esse mili representa 10 a menos 3 ampere. Pulando com as casas aqui, né, tirando esse número de potência, é 0,02, né? Então, 7 dividido por 0,02 é a mesma coisa que 700, né? Adiciona 2 zeros em cima, tira 2 zeros de baixo, multiplicando por 100 dividido por 100. Metade de 700 dá 350 ohms. Essa é a resistência total que eu tenho que ter para gerar essa corrente de 20 mA com a diferença de potencial de 7 volts, tá? Então a gente vai ter que achar um circuito aqui que tenha essa resistência equivalente no total. Cada resistor tem 150. Se eu somar os 5 resistores aqui, ó, em série, isso vai dar o quê? 750 vezes 5. Vai dar um valor enorme aí, né? Então, já descarta a letra A. Não é a letra A, porque tu vai ter que somar, lembra? A letra E, também, ó, resistores em paralelo. Lembra como é que faz? Quando a resistência é em paralelo, eles são resistores iguais, então é só pegar a resistência e dividir pelo número de resistores. A resistência é sempre 150. E temos 5 resistores, né, em paralelo. Isso aqui vai dar 30, né? 15 por 5, 3... 30 ohms. Então, não é 300. 350, né? Então, falsa a letra E. Já cancela a letra E também. Vamos verificar a letra B. Letra B, ela fala que devemos colocar o quê? Cadê? Resistores. 3 resistores em série e 2 resistores em paralelo. E depois juntar os dois. Isso que a gente vai fazer, né? 3 resistores em série e juntar com 2 em paralelo, ó, formando assim 5 resistores aí, associação mista, né, de resistores. Esses resistores em série vão se somar, resistores em paralelo divide pela quantidade. Então a resistência equivalente aqui vai ser o quê? Nessa situação, vai ser 3R da resistência em série mais R sobre 2 da resistência em paralelo, né? Olha só, 3R, 3 vezes 150, já vai dar o quê? 450 mais metade de 150, 75, né? Então, 450 mais 75, isso aqui vai dar 525. Então, é falso. Passou e muito, né, de 350. Então, essa letra B, que era o gabarito preliminar, é falsa, né? Não tem como ser a letra B. Então, provavelmente esse gabarito seja não anulado, né? Mas apenas alterado. Vamos para a letra C. Os resistores reunidos em 2 conjuntos, 4 resistores conectados em série e o quinto, né? O último, em paralelo. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3,
4 resistores em série e um sozinho aqui em paralelo com esses caras. Aqui vai dar o quê? 4R e aqui embaixo um R. O que a gente faz quando é assim? Em paralelo agora, ó, vai ficar o produto 4R vezes R dividido pela soma, né? 4R mais R. Isso aqui vai dar o quê? 4R ao quadrado dividido por 5R. Corta R com R, fica 4R vezes 5. A resistência aqui, nesse caso, a letra C, né? Vai ficar o quê? 4 vezes 150 dividido para 5. Tá. Repito 4 e eu vou dividir 150 por 5, dá 30. Isso aqui dá quanto? 120, né? 120. E é falso, eu não quero 120, eu quero 350. Então, letra C cancelada. Só falta, então, a letra D, que é a nossa resposta, né? O gabarito oficial provavelmente seja esse aí. A gente já entrou com recurso para pedir, né, essa mudança. Vamos verificar a letra D, que é a última. Letra D, reunidos aí 2 resistores conectados em série, outros 3 resistores conectados em paralelo, depois juntar os circuitos, né? Então, primeiro a gente tem quantos? 2 em série e 3 em paralelo. 1 paralelo, 2 paralelo, 3 em paralelo. E aí vamos juntar. Aqui, ó, essa primeira situação, né, primeiro circuito, vai ficar o quê? 2R aqui, né, R mais R. E aqui 3R, né? Então vai ficar R sobre 3. Então a resistência equivalente aqui vai ficar o quê? 2R mais R sobre 3. Então vai ficar 2 vezes 150 mais 150 por 3, né? Vamos fazer essa continha aqui, ó. 2 vezes 150, 300. 150 por 3, ó, 15 por 3 dá 5. 50, né? Olha só, 350 ohms. Confirmando assim nosso gabarito letra D. Beleza? Essa é a alternativa correta. Olha só, o preliminar aqui está a letra B, mas provavelmente seja a letra D como resposta. Beleza, pessoal? Assim, na minha visão, uma prova... Eu gostei muito dessa prova da UFRR desse ano. Diferente de Química e de Matemática, principalmente, o UFRR veio legal. Se as próximas provas ficarem assim, né? Vai ser muito bom, muito legal de os alunos aí colocarem seus conhecimentos em prática. E é isso. No geral, essa foi a nossa UFRR 2025. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução e ficamos por aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.